Olá, meus amigos! Vamos focar no direito penal aqui hoje. Uma aula bem diferente. Meu nome é Vitor Emídio Cardoso, eu sou advogado criminalista e professor de Direito Penal, Processo Penal e Execução Penal. E eu preparei esse tema de hoje, a crise de prestígio do STF no Brasil, com muito carinho. Mas por que eu resolvi falar sobre isso? Porque de uns anos para cá, se a gente ligar no noticiário ou mesmo na internet, nós vamos perceber que o Supremo Tribunal Federal assumiu e vem assumindo cada vez mais uma posição de protagonismo no cenário político nacional. Ou seja, uma posição que inicialmente deveria ser de protagonismo jurídico passou a se estender para outros ramos da nossa organização enquanto Estado soberano, partindo, como eu já falei, para a política. Mas o que explica essa crise de prestígio, de credibilidade do Supremo Tribunal Federal no Brasil? É o que eu pretendo falar nessa aula de hoje, obviamente sem esgotar o tema, mas fazendo aqueles apontamentos que eu considero mais importantes, mais relevantes para justificar essa queda de prestígio da Suprema Corte. O primeiro fator que eu elenquei tem tudo a ver com os partidos políticos e o chamado controle de constitucionalidade. O que significa isso, Vitor? De uma maneira bem resumida, toda vez que uma lei, que um ato normativo, de um modo geral, no sentido amplo, é editado, é promulgado, é aprovado, a gente precisa verificar se ele guarda compatibilidade com a Constituição Federal Brasileira, a Constituição Federal de 1988, que é a nossa lei maior. Como se fosse uma hierarquia. A Constituição está acima de tudo, de todas as demais leis e os demais atos normativos e administrativos. Se houver uma incompatibilidade entre o conteúdo desses atos editados, dessas leis editadas e a Constituição Federal, a conclusão natural é de que esse ato normativo, de que essa lei editada é inconstitucional. Ela não pode produzir efeitos jurídicos porque ela contraria a Constituição Federal, contraria o conteúdo da Constituição Federal. Então, esse é o ponto de essência. E a Constituição Federal de 1988, ela fez uma inovação em relação às outras constituições. A probabilidade, ou melhor, a possibilidade de serem ajuizadas ações de controle de constitucionalidade para se questionar a validade de leis e normas em face da Constituição não foi inaugurada pela Constituição Federal de 1988. Outras constituições anteriores já tinham disposições semelhantes, só que mais restritas. A Constituição de 88, ela ampliou o rol de legitimados para a propositura das ações direta de inconstitucionalidade e também da ação declaratória de constitucionalidade. Basicamente, essas ações em sede de controle de constitucionalidade que eu mencionei não são as únicas, mas são as principais. Elas servem para que se avalie a compatibilidade formal em relação, por exemplo, a procedimento e material em relação a conteúdo entre um ato normativo, uma disposição legislativa e a Constituição Federal Brasileira, certo? A Constituição, como eu vinha dizendo, ela inovou, porque ela conferiu legitimidade aos partidos políticos para a propositura das ações direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. Mas qual que é o efeito disso, Vitor? Qual é a consequência disso? A consequência, segundo muitos estudiosos do tema apontam, é que acaba que a partir dessa possibilidade, dessa legitimidade,
muitos partidos políticos fazem dessa provocação ao Supremo Tribunal Federal, para o Supremo Tribunal Federal se manifestar sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade de leis, como se fosse um segundo turno de uma eventual derrota parlamentar. Vou dar um exemplo. Neste livro aqui, por exemplo, Os 11, o STF, seus bastidores e suas crises, escrito pelo Felipe Recondo e também pelo Luiz Weber, os autores apontam um dado alarmante. Durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, quase 40% das ações diretas de constitucionalidade, das ações em sede de constitucionalidade, controle de constitucionalidade, foram propostas pelo Partido dos Trabalhadores, que naquela época fazia oposição ao governo do FHC. Então, se a situação, vamos dizer assim, governamental, ela consegue aprovar um projeto de lei que favorece os seus interesses dentro do Congresso Nacional, a oposição, buscando barrar ou mesmo tumultuar a validade, a aplicabilidade dessa lei após a sua aprovação, ela acaba acionando o Supremo Tribunal Federal para que o Supremo Tribunal Federal se manifeste sobre a matéria, gerando realmente um conflito institucional, porque o STF acaba tendo que se manifestar sobre deliberações de outros poderes da República, aqui no caso, o Poder Legislativo. Um outro aspecto também que estimulou essa crise e esse crescimento do protagonismo do STF no poder jurídico, no contexto jurídico e político do Brasil, obviamente está relacionada à corrupção generalizada dos demais poderes da República, tanto na esfera do poder legislativo quanto na esfera do poder executivo. E essa corrupção generalizada acaba gerando uma queda de prestígio dos demais poderes. E aí o STF acaba assumindo com isso uma posição de um poder, não digo moderador, mas um poder moralizador, de correção de excessos e desvios e abusos, incluindo, obviamente, a Constituição por parte de outros poderes. E como eu já assinalei aqui, a corrupção generalizada dentro de outros poderes da República vai acabar culminando, obviamente, com o próprio desprestígio do Congresso Nacional. Dentro da ordem constitucional brasileira, o Congresso Nacional ele tem uma posição de muito protagonismo. Mas, infelizmente, a realidade prática vai mostrando que os parlamentares muitas vezes estão mais preocupados em atuar conforme os seus próprios interesses ou apenas conforme os interesses de seus grupos do que em favor de toda a população. Isso gera também uma crise de prestígio, fazendo novamente com que o Supremo Tribunal Federal acabe assumindo essa posição de maior controle e de maior moralização, volto a dizer. E uma outra coisa também é que a aprovação de uma lei, a aprovação, por exemplo, de uma emenda constitucional, de uma emenda à Constituição, modificações propostas na Constituição, não é algo feito da noite para o dia. O procedimento legislativo, via de regra, ele é demorado, não vai ser algo instantâneo. Ele pressupõe uma ampla discussão, pressupõe emendas nos projetos de lei até a sua efetiva votação, a sua aprovação e a sua sanção. E muitas vezes o país ele tem algumas pautas que são consideradas urgentes, que não dá para esperar toda essa burocracia, toda essa lentidão por parte do Poder Legislativo. Isso acaba fazendo também com que o Supremo Tribunal Federal se antecipe a essa lentidão e, com base nos princípios constitucionais, nas determinações previstas na Constituição Federal, o
Poder Judiciário, e aqui especificamente o STF, acaba assumindo uma função que em tese não lhe caberia, que é a função legislativa ou mesmo uma função executiva. Também é um ponto aí que acaba contribuindo demais para esse desprestígio do STF, porque acaba muitas vezes sendo obrigado a agir para além das suas funções, para além das suas atribuições. É muito mais rápido, por exemplo, julgar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei ou determinar que os demais poderes cumpram determinadas providências, tomem determinadas providências, do que aguardar todo o trâmite de um processo legislativo que muitas vezes é demorado. Eu apenas reforço aqui, gostaria de enfatizar que essa crise de prestígio do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte Brasileira, não é um efeito exclusivo, não é um cenário exclusivo do Brasil. Outros países vivenciam uma realidade semelhante. O ministro Luiz Roberto Barroso, por exemplo, num artigo intitulado O Constitucionalismo Democrático no Brasil, Constitucionalismo Democrático do Brasil, Crônica de um Sucesso Imprevisto, é um artigo que acabou se tornando um livro posteriormente. Nesse artigo, nessa publicação, ele elenca exemplos vindos de outros países cujas Supremas Cortes vêm assumindo uma posição de protagonismo. Ele menciona, por exemplo, que a eleição presidencial dos Estados Unidos nos anos 2000 foi decidida pela Suprema Corte. E não precisamos ir muito longe. Ao longo do governo do Donald Trump, por exemplo, várias vezes a Suprema Corte dos Estados Unidos foi obrigada a decidir sobre temas considerados sensíveis, temas que mexiam com a bipolarização política e acabou, inclusive, também ficando no centro, no olho do furacão e assumindo uma posição de desprestígio. Pesquisas, por exemplo, vinculadas no portal jurídico Conjur mostram que, atualmente, a Suprema Corte dos Estados Unidos ela goza do menor prestígio em toda a sua história, em muitos anos, justamente porque vem sendo forçada, obrigada a decidir sobre temas que tem uma grande afeição, que mexem bastante com o sentimento político das pessoas. Em Israel, por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso menciona que foi a Suprema Corte local que deu a última palavra sobre a construção de um muro de divisa entre Israel e Palestina. Já na França, por exemplo, foi o Conselho Constitucional que deu a última palavra também naquilo que se refere à proibição do uso de burcas. Também temas afetos não só ao aspecto político, como foi nos Estados Unidos, mas temas também envolvendo um contexto geopolítico, ao caso aqui de Israel, ou mesmo situações envolvendo a moralidade e os costumes, como foi o caso aqui da Suprema Corte francesa. Nesse livro aqui, por exemplo, A Essência do Estado de Direito, o autor ele traz várias decisões consideradas paradigmáticas, decididas, levadas a efeito por várias Supremas Cortes do mundo, e todas dizendo respeito a temas de forte apelo moral, como, por exemplo, questões envolvendo direito ao aborto, liberdade de imprensa, temas considerados sensíveis. E no Brasil, a situação ela não fica muito distante disso. Nestes últimos anos, a Suprema Corte Brasileira, o Supremo Tribunal Federal, tem sido levado a tem decidido sobre diversos temas também que dividem a sociedade, com forte apelo religioso e moral, como foi o caso, por exemplo, das questões envolvendo as pesquisas com células-tronco embrionárias,
questões, por exemplo, ligadas a o casamento entre pessoas do mesmo sexo, envolvendo as relações homoafetivas, questões envolvendo, por exemplo, o nepotismo, questões envolvendo cotas raciais, políticas raciais e muitas outras, temas considerados sensíveis que dividem a opinião pública. E o STF se viu no olho do furacão porque, como enuncia o ministro Barroso, o Congresso Nacional, sabendo que vivemos num país que as estatísticas mostram ser de maioria da população conservadora, muitas vezes os parlamentares, os congressistas e até os membros do Poder Executivo, eles acabam se eximindo de decidir, de apontar, de modificar, porque sabem que, caso façam, justamente por serem temas sensíveis, eles tendem a incorrer num cenário de desprestígio político. Então, temendo perder força política, por exemplo, questões envolvendo o aborto de fetos anencéfalos, temendo perder prestígio caso se adentrem a decidir, a analisar, a enfrentar essas questões, eles acabam delegando para a Suprema Corte, principalmente a partir das ações em sede de controle de constitucionalidade ou outras ações, por exemplo, como o mandado de segurança. Então, esse é um elemento muito forte também que o ministro Barroso aponta. Um Congresso Nacional que muitas vezes é omisso, que tem medo de se posicionar e políticos que não querem perder prestígio, apoio político da população, dos seus eleitores, então acabam se eximindo de enfrentar essas questões imprescindíveis, importantes, mas acabam jogando para que o Poder Judiciário e, mais especialmente, o Supremo Tribunal Federal analise. Então, além dessas questões que envolvem o autoapelo moral que o STF vem se vendo forçado a enfrentar, nós temos uma outra questão também que é muito sensível dentro da estrutura constitucional. Ao contrário de outras Supremas Cortes espalhadas pelo mundo, a Constituição Federal de 1988 conferiu ao STF uma ampla competência criminal, uma ampla atuação, uma ampla atribuição para decidir, para enfrentar questões de matérias criminais. É só a gente se lembrar, por exemplo, dos casos envolvendo o famoso foro por prerrogativa de função ou foro privilegiado. É bem verdade que nos últimos anos o STF vem aos poucos conferindo uma interpretação, uma aplicação mais restrita ao foro por prerrogativa de função, exigindo, por exemplo, que o crime, que é a infração penal, tenha sido cometido durante o mandato, no exercício do mandato ou em razão dele, né? Exigindo-se, portanto, aquilo que nós chamaremos de um vínculo funcional. Mas, ainda assim, a Constituição ela contempla uma gama imensa de autoridades que são, entre aspas, beneficiadas com o Instituto do Foro por Prerrogativa de Função. E, justamente por conta disso, e além disso também, muitas questões polêmicas dentro do cenário jurídico criminal naturalmente começaram a chegar ao Supremo Tribunal Federal, como foi o caso, por exemplo, do julgamento do famoso mensalão e também da Operação Lava Jato. Dois casos emblemáticos que envolviam pessoas influentes dentro da República, e o STF também se viu ali na posição de ter que enfrentar essas matérias, porque por mais que as imputações que estavam sendo feitas, que são feitas nesses julgamentos, tenham sido consideradas graves, ainda assim, segundo identificado pelo Supremo Tribunal Federal,
muitos abusos também foram cometidos. E o STF acabou se vendo também na condição de interferir para que esses abusos cessassem, o que mais uma vez contribuiu para a crise de prestígio do STF, sobretudo em segmento de pessoas leigas que não têm formação jurídica e acabaram associando o STF ao STF a imagem de ser uma corte conivente e leniente com a criminalidade. Tudo isso que eu mencionei aqui acaba ganhando uma posição de maior destaque graças aos julgamentos televisionados pela TV Justiça. A TV Justiça, ela conferiu uma publicidade muito maior aos julgamentos proferidos no bojo do Supremo Tribunal Federal. Há, inclusive, pesquisas que mostram que antes da TV Justiça e depois da TV Justiça, se a gente for comparar essa diferença, atualmente, no pós-início da TV Justiça, no pós-publicação dos julgamentos pela TV Justiça, os julgados, os votos dos ministros passaram a ser muito mais extensos do que de costume. Por quê? Porque eles sabem que ali, agora, eles não estão falando só para os seus pares, para os outros ministros, para advogados, para membros do Ministério Público ou alguns membros da imprensa. Não. Agora eles estão falando para toda a sociedade brasileira, para todo mundo, porque vários desses julgamentos, inclusive, são transmitidos na internet. Então eles têm esse cuidado de serem o mais detalhistas possíveis, de explicarem de uma forma didática, de uma forma acessível, termos considerados mais técnicos, rebuscados, justamente porque sabem que hoje a abrangência do que eles julgam ali, o conhecimento do que eles julgam ali, extrapola a comunidade jurídica, alcançando uma gama muito maior de pessoas que estão cada vez mais interessadas nas questões políticas e jurídicas do nosso país. E dentro desse ponto também, justamente por conta dessa publicidade, dessa publicização dos julgamentos, acaba que o povo, dizendo aqui de uma forma ampla, surge então aquilo que nós vamos chamar de uma voz das ruas. Quer dizer, como se fossem realmente uma torcida. Olha, o STF vai decidir o caso criminal do político tal. Então a população que, por exemplo, vota num partido que faz oposição a esse político, ela vai fazer um forte apelo para que a Suprema Corte dê um resultado desfavorável a esse político, ou decisões também, de um modo geral, e tem um forte apoio popular. A opinião pública ela acaba pressionando os ministros a decidirem de acordo com os seus interesses. Só que, como o professor Lênio Streck sempre escreve nos seus textos, o papel da Suprema Corte na defesa da Constituição é um papel contra-majoritário, um papel de ser contra-majoritário. O que eu estou querendo dizer com isso? Significa que mesmo que a opinião pública queira que o Poder Judiciário, que a Suprema Corte decida num sentido, não é nisso que o STF, não é nisso que o Poder Judiciário deve se pautar. O STF tem que se pautar, na verdade, numa interpretação daquilo que a Constituição diz para a matéria. Vou pegar um exemplo aqui da possibilidade e da impossibilidade, a discussão relativa à possibilidade ou impossibilidade de execução provisória da pena após a condenação em segunda instância, a famosa prisão em segunda instância. Muita gente reclamou, questionou que o STF, ao retomar a sua posição pela proibição da execução imediata provisória da pena após condenação em segunda instância, o fez com o intuito de favorecer o então ex-presidente Lula, que recentemente foi eleito o presidente da República para os próximos
4 anos. Mas na verdade não se trata disso. É porque a própria Constituição diz que ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E nós temos uma lei no Brasil, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, que diz claramente que trânsito em julgado, que a decisão transitada em julgado é aquela que não cabe mais recurso. Então o STF apenas fez valer o sentido da lei. Só se poderia cumprir pena depois de esgotadas todas as vias recursais. Obviamente, nada impede que seja realizada, por exemplo, executada, cumprida uma prisão preventiva, mas isso não é condenação. A condenação, o cumprimento após condenação, exige o esgotamento de todas as vias recursais. E por fim, volto a dizer, longe de esgotar a matéria, mais recentemente a gente tem percebido uma onda muito forte de fake news, comentando, espalhando notícias, informações falsas sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal, sobre a atuação de ministros, em específico da Suprema Corte, e como essas notícias falsas têm uma facilidade muito grande para a sua propagação, realmente fica muito difícil para que a própria Corte consiga desmistificar, consiga desmenti-la. O estrago, muitas vezes, já está feito e já está provocado. Muitas dessas fake news, inclusive, acabam sendo incentivadas por integrantes de outros poderes da República, que deveriam contribuir para a harmonia entre os 3 poderes, mas, na verdade, acabam colocando mais lenha na fogueira, se me permitem aqui a expressão mais coloquial, no sentido de que, em vez de alertarem para o fato de que o Supremo Tribunal Federal ele deve ser respeitado, de que a Constituição brasileira precisa ser respeitada, na verdade, fazem também, incentivam esses ataques aos ministros e à Suprema Corte, muitas vezes como uma forma de utilizarem esses ataques como bodes expiatórios para os seus próprios insucessos, para os seus próprios fracassos políticos. Então é um vídeo um pouquinho diferente daquilo que eu venho fazendo no canal, mas que vale a pena ser explorado aqui um pouquinho. Volto a dizer, não pretendo esgotar a matéria. Certamente há outras questões que precisam ser analisadas, como, por exemplo, o chamado ativismo judicial, que também tem uma certa relação com o desprestígio e com a omissão dos outros poderes. Há alguns abusos também que determinados ministros cometem. Critica-se muito, por exemplo, o abuso na concessão de liminares, ministros que acabam atravessando decisões de outros ministros como se houvesse uma hierarquia entre eles. Também são questões relevantes e que não podem ser esquecidas. Mas, em essência, esses são os principais motivos, na minha percepção, que contribuem para o desprestígio atual do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, de 96 a 2001 não foi distribuída nenhuma ação penal no STF. De 2001 para 2018, esse número passou para 618 ações penais. E sabe-se lá quantas nós já temos hoje. Isso acaba realmente colocando o STF no olho do furacão, porque a sociedade muitas vezes sente essa necessidade de ver pessoas poderosas, pessoas influentes, pagando pelos seus supostos erros. Se você gostou desse vídeo, muito obrigado por ter assistido até aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações, comenta aqui se você concorda com o que eu falei, se você quer acrescentar mais alguma coisa, se eu deixei de falar alguma coisa. A sua opinião é muito importante para mim. Aproveita também e me segue lá no Instagram, @victoremidio.adv. Tá certo, pessoal? Muito obrigado se você chegou até aqui mais uma vez e até o próximo vídeo.